Bom dia, paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz: quem crê será salvo. Crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia é a palavra do Senhor Jesus, viva e eficaz, e ela foi inspirada por Deus para corrigir o homem, para exortar o homem e para repreender o homem, a que ele seja perfeito diante do seu Criador. Todas as Escrituras foram divinamente inspiradas por Deus. O apóstolo Pedro falou que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas foi homens santos de Deus que as escreveram. Deus inspirou homens para que escrevesse este livro. São 66 livros que contém a Bíblia, e todos eles foram inspirados por Deus. Por isso que Jesus, ele deu uma ordem à sua igreja: ide e pregar o Evangelho a toda criatura, toda a criatura. Porque agora há pouco eu estava conversando com o Senhor, e ele falava para mim que era filho de Deus, e eu dizia que filho de Deus, o homem tem que receber Jesus como Salvador. Por isso que o diabo, o pai da mentira, está iludindo a humanidade em dizer que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia fala que são criaturas de Deus. Filhos são aqueles que recebem a Jesus como Salvador. João capítulo 1 e versículo 12: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas de Deus. Por isso que o homem só torna-se filho quando ele morre, quando ele nasce de novo. Eu gostaria de ler um trecho das Escrituras, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Jesus diz: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Lá em Romanos capítulo 1 e versículo 16 diz: porque eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, ele diz que aquele que se envergonha dele diante de uma geração adúltera e pecadora, ele também terá vergonha naquele dia em que ele estiver coroado, em que ele estiver diante do Pai e dos seus santos anjos. Todos quantos têm ouvidos, ouçam o que o Espírito de Deus fala, porque Jesus, ele mandou pregar o Evangelho que é, aliás, a palavra de Deus, a palavra que Deus deu para o homem conhecer os seus caminhos. Jesus um dia disse: a nem todos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, só aos pequeninos. Por isso que Deus ocultou estas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos, porque assim aprove a Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Conhecer a verdade, mas o homem precisa conhecer esta verdade. Jesus, ele afirmou no Evangelho de João: eu sou a verdade. Moisés disse: Deus é o Deus da verdade. Toda a Escritura fala que Deus é o único verdadeiro Senhor do céu e da terra. Paulo escreveu em Romanos capítulo 3: seja pois Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então é melhor
acreditar no que diz este livro do que o que estão falando os homens. Por isso que Jesus falou que muitos virão em meu nome, muitos virão, farão sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Por isso que está cheio de mercenários, cheio de falsos profetas, cheio de falsos pastores, em nome de Jesus, fazendo sinais de milagres, sinais de cura, sinais de prodígios. Mas Jesus falou em Mateus 7, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Mas o apóstolo Tiago, na epístola que ele escreveu no capítulo 2 e versículo 19, ele diz: você crê que só há um Deus? Fazei bem. Até os demônios creem e estremecem. Até os demônios tremem na presença de Jesus, porque eles são criaturas de Deus, eles são feitos, foram criados por Deus. Só que eles, por rebeldia, se apartaram dos céus. Eles não quiseram sujeitar a vontade de Deus. Eles não quiseram continuar na obediência a Deus. E Satanás, no seu coração, ele ousou a pensar que ele levaria o seu trono acima das estrelas, acima dos céus. Só que Deus, que conhece o coração da criatura, que não pode o homem pensar, por mais sábio que ele seja nesta vida, é enganar a Deus. O diabo tentar construir o seu império nos céus, mas lá ele não teve oportunidade, porque Deus pôs fim, e lá no céu ele não teve como, ele desceu para a terra. Deus, ele diz que expulsou Satanás, juntamente com ele 1/3 dos anjos, porque entraram em rebelião contra o Criador, como muitos por aí estão fazendo, criando rebeliões para com Deus. Um dia, um homem chamado na Bíblia como Nimrod, ele começou a construir uma grande torre, chamada Torre de Babel, e ele quis chegar até o pico dos céus. Para lá, ele dá orientações aos homens que ele estava comandando. Só que no período que eles estavam construindo aquela grande, gigantesca torre, Deus mandou uma confusão de línguas. Um começou a falar aramaico, o outro começou a falar japonês, outro começou a falar chinês, outro começou a falar holandês, e por aí ia. Deus confundiu o linguajar daquele povo, porque o homem pensa que pode se igualar a Deus, o homem pensa que pode ser Deus aqui na terra. Mas o que aproveita o homem ganhar tudo isso, ser famoso, ser príncipe, ser um homem sucedido na vida, o que adianta? A Bíblia fala que aquilo que os homens elevam diante deles, perante Deus é abominação. Toda a glória do homem não passa de uma erva murcha que cai sobre a terra e seca-se. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. O homem é como erva. A Bíblia fala que ele é pó. Do pó ele veio, ao pó ele voltará. Mas há muitos que pensam que são alguém aqui nesta vida, só porque tem um carro bom, só porque tem uma casa de praia, só porque tem casa de condomínio, só porque anda com seguranças, só porque anda de carro blindado, ele acha que ele é superior a alguém. Você é pó, desgraçado, cego, miserável, pecador. Perante Deus, você não passa de um homem miserável. E Jesus, se não vier à sua vida, se você não confessá-lo, ai de você, que se tornará mais pior diante de Deus. Porque o homem tem vergonha de Jesus, desse Jesus que nós pregamos, porque do Jesus da Igreja Católica, a maioria não tem. Do Jesus dos muçulmanos, eles não têm vergonha. Do Jesus das religiões, eles não têm vergonha. Mas do Jesus das Escrituras, que fala para o cidadão negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, aí ele pensa duas vezes. Como aquele jovem rico, diante de Cristo, pensou: se eu vender as minhas propriedades e dar para os pobres,
Eu não vou ter uma vida boa aqui na terra. Eu não vou levar minha vida na farra. Eu não vou ter minha vida bem reconhecida. E quem disse que Deus está se importando com isso? Porque para o homem de hoje, moderno, o homem da tecnologia, para ele tem valor tudo que ele constrói aqui na terra. Mas Jesus falou que a traça vai correr, a ferrugem vai consumir, e o ladrão vai olhar e vai roubar. Porque tudo que o homem ajunta aqui nesta terra, assim, varão, vai ficar para grande destruição. Pedro escreveu que esta terra está sendo reservada para o dia do juízo, dia terrível de nosso Deus. Em Hebreus capítulo 10 e versículo 31 diz: horrível coisa é o homem cair nas mãos desse Deus vivo, porque as pessoas brincam com ele, as pessoas não levam em consideração o que ele mandou pregar, as pessoas não estão nem aí para aquilo que está sendo dito. Mas um dia elas vão sentir falta, um dia elas vão se lembrar daquilo que estava sendo falado. Lá no inferno, muitos vão pedir a Deus misericórdia, muitos vão falar para Deus nos dar mais uma chance, mas acabou a oportunidade. A Bíblia diz: ao homem cabe morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Não tem purgatório, não tem reencarnação dos feiticeiros, dos espiritistas. Segue-se o juízo, é o acerto de contas, em que você vai prestar conta com Deus. Está escrito: examine-se o homem a si mesmo, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Só que Deus está dando tempo para este homem se arrepender. O homem que bate no peito, empina o nariz e sai andando, como que se a mensagem não é com ele, a mensagem é com você. Porque nós não viemos aqui pregar para o metrô, nós não viemos aqui pregar para o poste, nós não viemos aqui pregar para a luz, nós viemos pregar para você. Porque se você não atentar para estas palavras, Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas fluirão de dentro do seu ventre e jorrarão para a vida eterna. Mas tem que crer, como fala a Escritura. E Jesus, ele chamou a multidão, chamou seus discípulos e falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A maior dificuldade do homem é negar a si mesmo, porque para fazer comércio, para poder buscar riqueza, para poder buscar materialismo, ele não nega a si mesmo. Ele vai de corpo e alma e espírito, ele cai matando. Para buscar as coisas da terra, o homem não pensa duas vezes. Para pensar em si próprio, para pensar no futuro, o homem, ele é sábio. Agora, para buscar Jesus, ele diz que não tem como, ele fala que não tem jeito, ele diz que não tem jeito para ele. Dão desculpas esfarrapadas. Jesus contou uma parábola em dizer que ele mandou os seus servos sair pelo caminho e convidar. E ele convidou a primeira espécie de homem que ele encontrou no caminho. O primeiro falou: eu comprei um terreno, eu preciso ir ver. Eu nunca vi ninguém comprar algo sem antes primeiro ver. Mas aquele cidadão está dando uma desculpa para Jesus. Ele estava mentindo. Porque se você compra um carro, você tem que ir lá avaliar se ele está em bom estado. Se você vai comprar uma casa, você vai avaliá-la se está em bom estado. Mas ele deu desculpa esfarrapadas, como muitos hoje dão. Você vai entregar um folheto, o camarada passa longe de você, o camarada passa do outro lado da rua só para não receber esta mensagem. Mas o profeta Amós era boiadeiro, homem do campo, e Deus chamou ele para profetizar contra a casa de Israel, contra o povo israelita. E ele falou que correrão de um lado para o outro, de um mar errante a outro mar errante. Eles vão buscar pelas palavras do Senhor e não a acharão. Porque Jesus falou: está aqui a verdade, está aqui quem é maior do que os profetas, quem é maior do que Moisés. A palavra de Deus que testifica e testemunha de Jesus. Por isso que o maior testemunho que o homem pode contar é falar de Jesus.
a ressurreição dele. Porque o meu testemunho, o teu testemunho, para Deus não tem significância alguma. Se você não se arrepende, se você não se converte, você permanece no pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem escolha para o homem nesta terra. Ou ele se arrepende, ou ele morre condenado ao inferno. A segunda morte é pior do que a primeira. Todos terão que passar por esta primeira morte. Mas a igreja que crê no arrebatamento, no momento, no abrir e piscar de olhos, se Deus quiser, e se Ele mandar seu Filho vir sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, a igreja que hoje prega, ela não passa pela morte. Pode vir um traficante do PCC, mirar uma arma na cabeça do crente, cheio do Espírito Santo, mas se Deus não quiser que ele morra, porque se a missão dele não terminou, ele não consegue matar, ele não consegue fazer coisa alguma. Pode vir o pior bandido, pode vir um homem armado até os dentes para tentar ceifar a vida de um crente cheio do Espírito Santo, mas se Deus não deu permissão, ele não pode fazer coisa alguma, porque Jesus falou: eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte, e ninguém há que vai lançar a mão sobre você. Porque da minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Demônio da bala não mata um crente cheio do Espírito Santo. Demônio nenhum pode parar esta igreja. Por isso que ele está em cada lugar, pregando a verdadeira mensagem de Deus. Porque tem muitos falsos profetas pregando uma mensagem falsa do Evangelho, e atrai multidões. Mas Jesus atraía a multidão porque ele falava as palavras do Pai: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, porque ele já veio até nós. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, os ricos, os poderosos desta terra, eles estão projetando planos para se escapar do que há de vir, porque eles conhecem o que vai acontecer. Eles sabem que a ira do Cordeiro vai vir, cedo ou tarde. A ira de Deus vai vir. O homem esteja preparado ou não, o homem esperando ou não, Deus vai trazer ira sobre a humanidade pecadora. E a Bíblia diz que Deus vai destruir aqueles que destruíram a terra. Deus não vai ter o culpado por inocente. Deus não vai poupar, seja ele rico, seja ele pobre. Deus não vai se compadecer, porque hoje ele estava dando o direito da salvação ao pecador, mas ele desprezou. Ele virou as costas e ele saiu andando. Ele foi curtir funk, foi curtir sertanejo, foi curtir futebol, ele foi curtir cinema. Deus estava dando tempo para o pecador largar o pecado, se arrepender e andar com ele, mas ele quis, por vontade própria, andar alienado ao pecado. E a Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. O pecado que infiltrou na geração dos homens pela desobediência de um. Mas o pecado saiu por um outro homem. Jesus, ele veio para aniquilar, cravou na cruz a cédula do pecado, que nos colocava em separação a Deus. Por isso que na plenitude dos tempos veio Jesus sob a lei, nascido de mulher, para remir ao pobre pecador. Mas aquele que quiser ganhar esta vida jogando na Mega Sena para ver se fica rico, aqueles que quiserem ganhar esta vida fazendo apostas, jogo do bicho, jogo do azar, fazendo todo tipo de aposta para ver se fica rico, para ver se dá
condição melhor para os familiares. Só que ele se esquece que o que ele está perdendo é a vida eterna. Ele se esquece que o mais precioso que ele está deixando passar é a salvação da alma. Porque não aproveita nada o homem ganhar este mundo. Você não conhece a estrela do futebol, o Neymar, o Cristiano Ronaldo? Homens que trocaram a vida eterna por esta vida passageira. Vida momentânea em que o mundo ovaciona, o mundo aplaude, o mundo reconhece como grandes homens, como homens que fazem algo em prol da sociedade. Exemplos. Que exemplo que esses homens dão? Para ir para a balada nas madrugadas, nas noitadas, sair com prostitutas, isso é exemplo? O maior exemplo que o homem deveria seguir é o exemplo de Cristo, é o exemplo dos apóstolos. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas quer imitar o Neymar, quer imitar o Cristiano Ronaldo, quer imitar o Messi. Por quê? Porque são homens avarentos, homens presunçosos, homens irreconciliáveis, homens que só pensam em si próprios. Aquele que quiser ganhar esta vida, perderá a vida eterna. Jesus, ele não veio ser um pacifista, ele veio pregar o reino do Pai. Por isso que João Batista veio preparando o caminho dele, lá no deserto do Rio Jordão. Ele estava à beira do Rio Jordão, batizando. E ele falou que aquele que me mandou batizar, ele próprio viu descer dos céus, em forma de uma pomba, o Espírito Santo de Deus, sobre aquele a quem repousou. Jesus, ele foi batizado nas águas, e João Batista queria impedir, mas Jesus falou: assim importa, para que se cumpra a Escritura. Deixa que assim aconteça. E ele batizou o Senhor, e logo após, Jesus saiu e o Espírito Santo levou ele para o deserto. 40 dias e 40 noites, não comia, não bebia, estava sendo provado, tentado, não era pelo PCC, não era pelo político, não era pela cultura, era pelo próprio Satanás. Não era um homem incorporado na forma de um demônio, era o próprio Satanás que viera até Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus falou para Satanás: está escrito na lei de Moisés, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que você está buscando trabalho? Por que você busca alimento? Por que você busca materialismo? Porque a sua alma não vai ser saciada disto. Jesus falou em Mateus 6, e versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Trabalhai não pela comida que perece, trabalhai pela comida que permanece para sempre. A palavra de Deus é o pão vivo que veio do céu. Todo homem que come deste pão, bebe desta água, ele nunca mais terá sede, nunca mais ele tem fome, porque faz no homem uma fonte de águas vivas que faz com que ele jorre para a vida eterna. Ele produz fruto digno de arrependimento, ele está cheio do Espírito e da virtude do Senhor. Satanás não se contentou, levou Jesus ao mais alto pico do templo, e ele mostrou toda a glória. Aliás, ele falou para Jesus: lança-te daqui de cima a baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que nem o teu pé tropece em pedra. E Jesus falou: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. A Bíblia diz, num dos mandamentos de Deus, que não era para tentar o Senhor, seu Deus, não era para tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Era o primeiro mandamento. Mas Satanás queria pôr Jesus à prova. E Jesus falou que não era para pôr Deus em tentação. E ele continuou com a sua astúcia
e a sua audácia contra o Filho do Homem. E ele falou para Jesus: está vendo toda a glória deste mundo? Todos os reinos, reino ocidental, reino asiático, reino sudeste, está vendo todos os reinos? A Europa, a Ásia, a África, está vendo tudo? Os continentes. Foi-me dado, eu dou a quem eu quero. Prostra meus pés e me adora. Quer fazer sucesso? Vai adorar o diabo. Quer fazer sucesso? Vai buscar o diabo, o Deus desse século. Porque muitos estão achando que Deus está dando dinheiro. Muitos estão pensando que é Deus que está abençoando. Foi o diabo que prometeu tudo para Jesus. Não foi Deus que prometeu para o homem tudo. Mas o homem está buscando fama e achando que Deus que está dando. O homem está buscando glórias, achando que é Deus que está dando. Mas é o diabo que está dando. Só que as pessoas perderam o discernimento de Deus, perdeu a comunhão com Deus e está achando que é Deus. O diabo ofereceu para Jesus tudo o que você está vendo. Lá na América, você vai ter a prioridade de morar num país de primeiro mundo. Não é assim que diz? Você vai ser um homem bem evoluído. Você vai acompanhar a tecnologia, você vai ser o homem do momento. Mas Jesus falou para Satanás: para trás de mim, Satanás. Está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. As pessoas pensam que servir a Jesus é ganhar dinheiro. As pessoas pensam que ter Jesus, ter Deus, é ter vida boa aqui na terra. Mas nunca conheceram a verdadeira mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho não é fazer o homem próspero aqui na terra. O Evangelho não é para tornar ninguém rico. O Evangelho é cadeia, é sofrimento, é prisões, é renúncia. Se você quiser andar com esse Jesus, você vai ter que negar a si mesmo. Quando eu não conhecia esse Jesus, eu corria atrás de funkeiro, de jogadores de futebol. Homens que estão trocando a vida eterna por esta vida de vanglórias, por esta vida de ilusões. Está lá a molecada querendo ser um funkeiro da vida, querendo ser um jogador, querendo ser um ator. Só que aqui Jesus está falando que qualquer que ganhar esta vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Pedro um dia chegou para Jesus e falou: mestre, nós deixamos tudo, nós deixamos família, nós deixamos trabalhos para te seguir. E Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, vocês deixaram tudo isso por amor de mim e do Evangelho, mas vocês vão ter recompensa 100 vezes mais nesta vida e na vida vindoura, a salvação, a vida eterna. Só que Jesus não falou para Pedro: você vai ganhar dinheiro. Jesus não falou para Pedro que você vai ser empresário, você vai ser advogado, você vai ser um homem sucedido. Pelo contrário, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Por onde eles passavam, eles eram recompensados. Lá em Atos capítulo 5, diz que eles traziam todos os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos o dinheiro que eles vendiam as suas propriedades. Só que ele não saía comprando mansão como Ed Macedo, eles não saíam comprando mansões como Silas Malafaias, eles repartiam segundo cada um tinha a sua necessidade. Ninguém tinha falta de nada naquela igreja primitiva. Isto é comunismo. Mas hoje é individualismo. Você que se vire. Só vem a nós o bom. Dá para Deus. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer valor algum que você estima. Deus quer você arrependido, um coração quebrantado, um espírito contrito, voltado a Ele, com arrependimento. Mas se você optar por ganhar esta vida, você perde a vida eterna. Por isso que nega-se a si mesmo, porque o homem não pode dar em resgate a sua salvação. Por mais que você seja rico,
Por mais que você seja pobre, você não tem condição alguma de comprar a vida eterna. Porque Pedro diz, não foi por prata e nem ouro que nós fomos resgatados de nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo sangue que o homem é comprado, o homem foi comprado. Eu e você somos propriedades dele. O corpo teu não é para você pôr nas prostituições, o teu corpo não é para você colocar na idolatria, não é para você pôr na avareza. O seu corpo é templo santo do Espírito Santo de Deus. Quem destruir este santuário, Deus vai destruir no último dia. Mas as pessoas brincam. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, a vida é minha e ninguém tem que opinar. Você não tem direitos humanos aqui diante de Deus. Não existe direitos humanos. Porque o dia que eles gritaram os direitos humanos, mandaram o Criador para a cruz. Eles gritaram em alto dom e alta voz: crucifica Jesus. Porque a Bíblia fala que a voz do povo gritava: crucifica, crucifica. E hoje eles falam que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi e nunca será. Mas a voz de um homem cheio do Espírito Santo de Deus é a boca de Deus aqui na terra. É a voz do Senhor. Moisés era a boca de Deus na terra. Jesus, ele era o próprio Deus em forma de homem na terra. Só que as pessoas trocaram. E ele falou que qualquer, seja você que está passando a pé, seja que você está parado ouvindo, seja você que está vendendo, seja que você que está dentro do seu carro, qualquer de vocês que me negar, se envergonhar de mim e das minhas palavras, do meu evangelho, eu irei envergonhar diante de meu Pai e dos seus santos anjos no dia de Deus. Então não tenha vergonha de Jesus, porque para muita gente ser crente é se esconder atrás da Bíblia. Para muita gente ser crente é porque matou lá no mundo, se converteu e está se escondendo. Eu prefiro me esconder através da palavra de Deus, que ele é escudo para aqueles que nele esperam. Ele é galardoador. Deus é galardoador daqueles que nele confiam, do que ficar aí se escondendo atrás da prostituição, do adultério, atrás da avareza, atrás da bebida. Porque sobre estes do céu se manifesta toda a ira de Deus. Eis que vem vindo o Senhor com milhares dos seus anjos, e ele vai fazer juízo. Ele vai exercer juízo contra as nações que desprezou a mensagem do seu Filho. Jesus falou que qualquer que me negar diante dessa geração adúltera e pecadora, eu também negarei diante de meu Pai. Você nega Jesus com o quê? Com maconha? Com funk? Com bebida? Com prostituição? Com o que você nega Jesus? Judas Iscariotes traiu Jesus, negando ao Senhor com 30 moedas de prata. E você? Com a bituca de cigarro? Com o que você nega Jesus? Está trocando Jesus com o quê? Com uma latinha de cerveja? Achando que isso é melhor do que ele? Com o que você nega Jesus? Porque essa geração é má, falou Jesus. Geração pecadora, geração adúltera. Estão adulterando esta palavra para poder auto se beneficiar dela. Estão adulterando uns com os outros, sendo amantes de si mesmo. Homens que só pensam em suas glórias. A Bíblia fala que a glória de Deus ele não dá a outrem, e nem o seu louvor ele dá as imagens de escultura. Você nega Jesus com a política? Com quem que você nega Jesus? Porque o que daria o homem em resgate da sua alma? Você pode ajuntar em celeiros, como o rico e insensato fez. Você pode ter muito dinheiro,
mas a qualquer momento Deus pedirá a tua alma. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado e para quem será? Morre a cada 40 segundos uma pessoa. 3, 4, 5 pessoas morrem por segundo. E Deus está pedindo conta. Porque Deus criou o homem para louvar o seu nome. Deus criou o homem para bendizer a Ele. Não foi para o homem ficar buscando funk. Não foi para o homem ficar buscando cachaça, maconha, sexo, ilícito. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, foi para ele louvar a Ele. Não foi para o homem buscar rock, não foi para o homem buscar funk, futebol. Então a escolha é tua. Jesus falou que o reino de Deus é vindo até vós. Aqui está a palavra de Deus. Paulo falou que o reino de Deus não é comida. Se você pensa que é ganhar dinheiro, vai para a Universal. Se você pensa que é ficar rico, vai para a Mundial. Mas o reino de Deus é sofrimento. É o homem negando a si mesmo. É o homem levar no corpo as marcas de Cristo. Sofrer por amor do Evangelho. Porque Paulo diz, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Por causa do Evangelho, aquele homem estava sendo traído. Por causa do Evangelho, aquele homem passou fome. Por causa do Evangelho, aquele homem passou sede. Esteve muitas vezes em perigos de morte, em perigos da minha nação, dos próprios da minha nação, dos judeus, em perigos de navios, em perigos de estrada, em perigos de salteadores. Por causa do Evangelho, Paulo era perseguido. Não era pelo macumbeiro, não era pelo hinduísmo. Ele estava sendo perseguido porque ele pregava a Jesus, pelos próprios judeus, que afirmaram para Paulo que o homem é salvo pelas obras da lei de Moisés. Nunca o homem vai ser salvo, porque está escrito em Hebreus que ele se tropeça em um só mandamento da lei, ele se torna culpado de todos os outros, ele se torna transgressor de toda a lei. Mas os adventistas do sétimo dia, eles pensam que guardando a lei, guardando o sábado, eles serão salvos. Nem nesse século e nem no outro. O homem é salvo pela fé em Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça de Deus, que superabundou aonde o pecado abundou. A graça do Senhor Jesus Cristo, que dá ao homem o direito, para que ele conheça os mistérios ocultos que Deus ocultou aos sábios e entendidos. Por isso que o homem precisa conhecer qual é a boa, perfeita e vontade do Senhor. O homem precisa se apresentar a Deus como um varão aprovado, que não tem que se envergonhar. Não tem que se envergonhar de Jesus. Hoje você convida os evangélicos para ir para a rua pregar o Evangelho? Eles não querem. Por quê? Porque a Bíblia diz em Atos, capítulo 15 e versículo 26, Paulo e Barnabé, homens que expuseram a sua vida por amor ao Senhor Jesus Cristo. Olha nós aqui, expondo a nossa vida por causa dele, porque ele expôs a nós, ele se expôs por causa de nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, que o homem não sabe o que é, porque ele está interditado só no Facebook, só no WhatsApp. Ele está mantendo relações com a tecnologia, que o profeta Daniel diz no capítulo 12, que nos últimos dias a tecnologia, a ciência se multiplicaria, correrão de um lado para o outro. As pessoas estão andando apressadas para buscar trabalho, para buscar família, para buscar isso que vocês estão vendo, dinheiro, luxo, fama. Mas aqui Jesus está falando que aquele que busca ganhar esta vida, ele perde a outra, a salvação. Então não troque a vida eterna por esta vida
de forrozeiros, por esta vida de baladinha, não troque a vida eterna, porque não vai valer a pena o homem granjear muitas coisas em seu celeiro. Eu conheço pessoas que falaram para mim assim, que estão fazendo pé de meia, estão construindo casa para deixar de aluguel, mas a qualquer momento Deus pode pedir a sua alma, a qualquer instante Deus pode pedir a sua vida, e o que você preparou, porque em Mateus 25, Jesus falou sobre os talentos. Os talentos foram dados para o homem granjear, não é para o homem enterrar na terra, porque Jesus falou que toda árvore que não produzir fruto será cortada. A árvore que está aqui nesta terra, ocupando inutilmente, não tem valor algum, não presta para nada. Deus não vai ajuntar em celeiro aquilo que não presta, porque você tendo alguma coisa que não presta, você não vai guardar, e nem Deus vai fazer isso. Ou você é trigo, ou você é joio, ou você é santo, ou você é profano, ou você é de Deus, ou você é do diabo. Porque para ser de Deus e andar com um cigarro de maconha na boca, não vem me falar que você é de Deus. Se você falar que é de Deus, está andando com a latinha na mão, não vem me falar que você é de Deus. Porque os filhos de Deus, eles ouvem as palavras de Deus e as praticam. Eles andam como Deus quer. Romanos capítulo 12 diz: não sede conformados com os rudimentos deste mundo, mas renovai-vos pela regeneração do Espírito Santo de Deus, que a cada dia apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então busque ao Senhor Jesus, porque certamente cedo veio. Guarda o que você tem. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus disse: examinem as Escrituras, porque vós cuidais nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aquele que crê em mim, como fala a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Isaías escreveu, dizendo: buscai neste livro e lede. Lê, bem-aventurado é o que lê as palavras desta profecia. Então, em vez de você comprar um iPhone, compre uma Bíblia. Em vez de você comprar um computador, compre uma Bíblia. Em vez de você comprar besteira, compre uma Bíblia e vai examinar, porque nela você encontra a salvação, nela você vai encontrar a retidão perfeita de Deus. Então, o melhor conselho que eu tenho para te dar é que você busque a salvação. Faça como Ló, corra para salvar a sua alma, porque Deus fez chover dos céus fogo e enxofre, e ninguém escapou, senão o justo Ló, com suas 2 filhas, que nem mesmo seus genros quiseram sair, nem a sua mulher, que olhando para trás se converteu em estátua de sal, estava interessada em sair daquela grande destruição. Sodoma e Gomorra é lugar de perversidão, Sodoma e Gomorra é lugar de abominação. Então não busque isto, busque a salvação. Amém? Que Deus te abençoe em Jesus. Ele está voltando. Irmãos?